Exploração do espaço terrestre. Esse é o nosso tema da nossa aula de geografia. Pela imagem aqui do nosso slide, a gente já está entendendo mais ou menos qual é o assunto da nossa aula de hoje, né? Para quem gosta aí de artefatos arqueológicos, né? De dinossauros, hoje a nossa aula vai ser bem interessante para esses admiradores, certo? Dos dinossauros, tá bom? Então, a nossa atividade hoje vai ser da página 10 até a 13 do livro de Geografia, tá bom? Vamos lá. Vamos aqui conhecer um pouquinho sobre quantos anos tem a nossa Terra, né? Quanto tempo faz, né, que a Terra existe. Então, de acordo com os estudos, né, com as pesquisas dos cientistas, arqueólogos, enfim, né, eles acreditam que a Terra ela tem mais de 5 bilhões de anos, né? Mas quem é a tipo de pessoa, quem é a matéria, quem é que faz esse tipo de conhecimento? Então, para a gente poder entender aí essa questão de contagem de anos do nosso planeta, a gente vai entender aqui um pouquinho sobre o que é geologia. Então, a geologia é a ciência que estuda a constituição dos aspectos estruturais da Terra. Ou seja, a geologia ela vai nos passar informações sobre o tempo que a Terra existe, questão de tempo de formação de rochas, de artefatos de animais, mortos, né, fósseis, enfim, né, a geologia ela faz esse estudo geral sobre a formação do nosso planeta Terra, certo? E sobre o surgimento do nosso planeta, né, teve aí essa teoria que nós sempre escutamos, né, nas escolas, nos livros, né, que o surgimento do nosso planeta, né, ele veio através da grande explosão, né, que foi o grande Big Bang, né, que veio aí o surgimento do nosso planeta, certo? E sobre essa questão veio aí também várias escalas geológicas, né, falando que o nosso planeta até chegar da forma que está hoje, também de ter esses habitantes que tem hoje, que no caso somos nós seres humanos, ele passou aí por uma escala geológica, ou seja, por alguns processos, por algumas etapas, até finalmente chegar na etapa onde nós estamos agora, certo? Que é a grande presença dos animais, dos seres humanos, né? A questão da tecnologia, né? A inteligência do homem evoluiu, certo? Então, a gente vai entender aqui quais foram essas etapas, né? E quanto tempo levou cada etapa até chegar à etapa onde nós estamos hoje, certo? Então, na escala do tempo geológico, né, o Adiano, né, que começou há cerca de 4,6 bilhões de anos, com a formação do sistema solar e do planeta Terra, e terminou há cerca de 4 bilhões de anos. Foi quando começaram a surgir as primeiras rochas, né? Iniciou-se aí o éon aquaiano, arqueano, certo? A gente vai entender um pouquinho sobre ele. E assim surgiram os planetas, as luas, os asteroides, tá bom? Sobre o éon arqueano, foi o início, né, que marcou aí o surgimento das primeiras células vivas aqui no nosso planeta, né? Essas células elas foram encontradas dentro dos mares, né, dentro dos oceanos, dos rios, e através dali foi que teve o surgimento das primeiras criaturas vivas presentes no nosso planeta, né? Até onde era apenas fogo, rochas, vulcões, né? Não tinha presença de vida humana e nem de animal, aliás, não tinha presença de vida de forma nenhuma no nosso planeta, certo? Então, o éon arqueano foi a primeira etapa aí do surgimento de vida, certo, no nosso planeta, certo? Assim, acreditaram, né, os cientistas, né, devido à evolução aí do homem até o nosso momento até hoje. Logo mais vem então o éon protezoico, certo? Esse nome é bem difícil mesmo de pronunciar, certo? Você pode até ler um pouquinho devagar na sua casa. Éon proterozoico, certo? Essa era aí foi uma era em que teve o evento aí mais importante, que foi o acúmulo do oxigênio na atmosfera, permitindo que aqueles seres unicelulares, né, que estavam presentes dentro do oceano começassem a subir, ou seja, eles começaram a ser animais terrestres, né? Foi quando começou a surgir aí as plantas, né? Certo? Não só dentro do fundo do mar, como também fora dele, né? Porque veio o surgimento do oxigênio na atmosfera, certo?
Então, a gente vai entender aqui que depois que teve, né, essas duas etapas, veio então aí a diversidade da vida no nosso planeta, né, que passou aí por 3 etapas, né, que foi a era paleozoica, aí veio a era mesozoica e a era cenozoica. A gente vai conhecer também um pouquinho sobre elas aqui, certo? Sobre a era paleozoica, né, que foi a era que foi dividida em 6 períodos, certo? Que foi o Cambriano, o Ordoviciano, o Siluriano, o Devoniano, o Carbonífero e o Permiano, certo? Dentre esses 6 períodos, veio aí, então, as suas características, né? Que foi a diversificação da vida, né? Que veio aí, então, o aparecimento dos primeiros peixes, a formação de grandes geleiros, o surgimento de aranhas, insetos, centopeias e também o surgimento das florestas, certo? Já a era mesozoica foi a era também chamada de Idade dos Dinossauros. Foi aí, então, nessa era que veio aí o surgimento dos dinossauros, certo? Foi quando eles duraram aí, né, mais de 241 milhões, né, há cerca de 65 milhões de anos atrás, foi que teve essa questão aí da presença dos dinossauros no nosso planeta, certo? Que foi o período aí que teve aí essa presença desses animais enormes, né, dominando aí o planeta Terra, certo? Até que chegou a era cenozoica, né, que essa era já foi o início aí de 65 milhões, né, atrás, e que durou até o presente momento, né, que foi apenas aí o início de uma era onde teve o surgimento dos seres humanos até a evolução deles, né? Tem essa teoria, né, que nós somos de origem dos macacos, né? Assim dizem os pesquisadores, a história, né, sobre o surgimento do mundo, sobre a criação e a evolução dos seres humanos no nosso planeta, certo? Essa é um conhecimento que os cientistas adquiriram, né, diante de pesquisas, né? E que hoje a escola ela transmite essas informações para os alunos, certo? Enfim, então a vida nova é também conhecida como a idade dos mamíferos, né, que também foi nomeada aí a era cenozoica, que foi a época justamente da presença dos seres humanos e de outros animais que também deixaram de ser carnívoros e herbívoros e começaram a se tornar aí mamíferos, certo? Que foi aí a questão do Homo sapiens, né, foi o homem macaco, a gente até já tivemos algumas aulas sobre isso, eu acredito que você já deve ter ouvido falar sobre esse tipo de assunto na 4ª série, certo? Então, a era cenozoica é a era que teve aí o surgimento dos seres humanos até a era em que nós estamos agora, certo? E ainda falando sobre a construção do nosso planeta, né? O nosso planeta também tem as suas etapas, tem as suas divisões, certo? Vamos conhecer aqui através da imagem, né? Como é a divisão do nosso planeta Terra e o nome dado para essas divisões, né? Temos aí a crosta, que é também chamada de crosta terrestre, que é a camada mais sólida que envolve a Terra, que no caso, como mostra aqui na imagem, né, é a primeira camada da Terra. Temos aí o manto, que é a camada intermediária, ou seja, ela está logo após da crosta terrestre, que já é a segunda camada do nosso planeta. E temos aí o núcleo, que já é a parte interna ou central do planeta Terra, certo? Né, à toa que dizem que o núcleo que é responsável, né, pela força gravitacional, ou seja, é ele que permite os seres humanos a não ficarem levitando no espaço, é ele que fixa, né? Ele tem aí a função de fixar os objetos, as pessoas, né? No caso somos nós, né? Os seres vivos, né? Aqui no nosso planeta, evitando assim da gente ficar em órbita no nosso planeta, certo? Você tenha gostado da nossa aula, leia o texto, certo? O texto vai lhe ajudar a aprimorar mais, vai ajudar você a fazer os exercícios e tenham bons estudos e até a nossa próxima aula, certo?